Meus amados, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para agradecermos ao Senhor pela construção desse belíssimo templo. Nós gostaríamos de agradecer a Deus de uma forma muito especial pelos arquitetos, tanto da fachada do templo e também o arquiteta dos interiores desse templo. Eu disse ao pastor Isaías que eu tenho visitado muitos templos do Brasil, muitos escritórios pastorais, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas eu vi poucos com tanto cuidado de construção, de arranjo tão belo como o que fizeram para ele. Possivelmente eu agora queria ficar mais aqui no escritório pastoral do que em qualquer outro lugar, porque ficou muito bonito, muito gostoso, muito aconchegante. Isso mostra o carinho do conselho para com o seu pastor. Eu quero agradecer ao conselho por essa maneira tão singular do tratamento do seu pastor. Nossa gratidão aos demais colegas que estão conosco, que Deus possa abençoar cada pastor, cada querido irmão que está conosco nessa noite. Hoje é uma noite muito especial, de alegria, de louvor e de honra ao nome santo do Senhor. A cada um dos nossos presbíteros, cada um dos nossos diáconos, nossas queridas e amadas irmãs, nossos jovens, nossos adolescentes, todo o povo de Deus que louva, que bendiz e que glorifica o Senhor. Nós estamos dedicando esta casa ao Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. São 36 anos de história, e Deus, na sua bênção maravilhosa, concedeu a esta igreja o privilégio de construir esse templo e dedicá-lo ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. O nosso texto de estudo em 1 Reis, capítulo 8. Nós muitas vezes perguntamos o valor do templo, o sentido do templo. Há uma discussão muito séria em muitos lugares, se nós devemos construir ou não construir templos no mundo em que nós vivemos. O texto de 1 Reis, capítulo 8, é o término da construção do templo de Jerusalém, e Salomão faz a sua oração. E através desta oração, ou dessas palavras finais de Salomão, nós temos as conclusões do sentido do templo para a glória de Deus. Tendo Salomão, segundo Reis, 1 Reis, capítulo 8, primeiro livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso 54. 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplicas, e estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. E estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje o fazeis. O Pai fala ao nosso coração, às nossas vidas. Ministra para nós nessa noite tão especial, de glória, de louvores, de honra. Abençoa, Pai, aqueles que nos
estão conosco na internet nessa noite, na igreja virtual. Nós te louvamos por esses irmãos. Nós te glorificamos por esses irmãos. Senhor, com eles nesta hora. Por todos aqueles, ó Pai, que estão conectados conosco, que possam aprender mais do Senhor, como nós também o devemos fazer, à luz do texto sagrado. Nos ensine, ó Pai, derrama as tuas bênçãos sobre nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados, a grande pergunta que nós fazemos muitas vezes: para que tempo? Nós estamos no século XXI, no novo momento, uma nova época de tantas transições, de tantas indagações, de tantas perguntas. Por que nós devemos dedicar toda a nossa força, nosso trabalho, nossas vidas para a construção de um templo? Esta é uma pergunta que tem sido levada dos mais diferentes lugares. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós perguntamos qual a realidade dos nossos templos. Já que em Cristo Jesus nós somos templo, já que nós somos templo em nossas casas, e nós também, como salvos em Cristo Jesus, somos o templo do Espírito Santo, para que nós devemos ter templos nos nossos dias? Há igrejas que discutem isso, há igrejas que procuram responder essas questões, e muitas vezes a igreja tem perdido o seu tempo porque ela não tem encontrado as respostas adequadas para esta questão. Mas eu creio que o texto sagrado que nós temos em mãos responde para nós essa questão. Traz à luz para nós o sentido de nós gastarmos nossas vidas na construção de um templo ao Senhor. Honrarmos o nosso Deus, construindo a Ele uma casa, consagrando a Ele uma casa, para ser exclusiva para a pregação da palavra de Deus, para o ensino a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para a ministração das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes, para o crescimento e edificação de nós adultos, de acordo com a vontade soberana de Deus. Eu creio que o texto sagrado que nós temos em mãos traz para nós algumas palavras que enchem o nosso coração e encanta as nossas vidas. Quando Salomão, depois de ter construído o templo, depois de ter edificado a casa, depois de ter tido a alegria de ver cada detalhe pronto, depois de observar que Deus, pela sua graça, havia sustentado e dado através do seu pai Davi, agora ele dedicava ao Senhor. Ele levanta as mãos e abençoa a congregação e todo o povo, e traz o cerne, a razão de ser do templo dedicado ao Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, que o templo é um sinal visível que as promessas de Deus se cumprem no decorrer da história. É Deus que nos deu todas as coisas. Quando o pastor Isaías disse que este templo custou mais de 2 milhões, eu vi que alguns irmãos olharam, se entreolharam, mas eu vi que alguns irmãos falaram em alta voz: amém, Senhor. Porque Deus é que deu os recursos. Não foi o conselho, não foi da igreja, não foram as pessoas que tiveram, mas Deus foi ministrando na vida de cada um, Deus foi providenciando os meios, Deus foi colocando todas as coisas, e eles puderam construir o seu templo. Primeiro adquiriram o terreno, tiveram a visão da compra do terreno, tiveram a visão do crescimento da igreja, depois tiveram a visão da disposição de colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, conseguir a planta, sonhar com a planta e edificar.
O que me chama a atenção, pastor, é que quando nós olhamos esse aspecto, nós precisamos agradecer a Deus. E uma das coisas mais belas que Deus fez foi fortalecer as mãos de vocês. Porque nessas horas, nós muitas vezes ficamos desanimados. Nós não vamos dar conta. Israel vinha do cativeiro. Depois de um período de 70 anos no cativeiro, Deus encarrega o seu servo Neemias para a reconstrução de todas as coisas. Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, foram homens que foram enviados para a reconstrução. Não só a reconstrução dos muros, para dar sentido à cidade de Jerusalém, mas também para construir novamente a casa do Senhor. E o que me chama profundamente a atenção é o texto que o pastor leu nessa noite. Ageu tem a alegria na sua profecia de dizer que esta casa, a glória desta casa, será maior do que a glória da casa que nós já construímos aqui. Isto é, o novo templo que será erguido, será com a glória maior que o templo antigo. Mas Ageu não estava mostrando para a reconstrução só do templo. Ageu estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para nós, é o edifício maior, construído para nós, de acordo com a vontade de Deus. E ele é fruto das promessas de Deus, da redenção eterna em nossas vidas, que não se compra com dinheiro humano, que não se adquire com prata e com ouro, mas foi a nós ofertado para morrer em nosso lugar e para ser redentor nosso. O templo, meus queridos, é o sinal das promessas de Deus. Deus deu paz à igreja. Deus fortaleceu os braços da igreja. Deus ergueu os irmãos. Deus levantou a comissão de construção. Deus levantou tesoureiros que creram na obra. Eu creio que muitos desses tesoureiros perderam noite de sono, pensando, vamos dar conta, não vamos dar conta. E Deus foi colocando todas as coisas no seu devido lugar, no tempo certo, na hora certa, para que hoje nós pudéssemos ver essa beleza e pudéssemos agradecer a Deus. O templo, portanto, é o sinal que as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas, principalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há outro ponto desse texto. O templo também é o sinal que Deus, pela sua graça, habita conosco e não nos desampara. O Senhor seja conosco como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. No instante que o templo de Israel foi destruído por Nabucodonosor, Israel agora perdeu o sentido. Israel ficou como se Deus tivesse deixado Israel. E o povo foi levado para o cativeiro por 70 anos no cativeiro da Babilônia. E lá o povo não tinha nem condições de cantar os cânticos do Senhor. Os profetas foram instruindo o povo, chamando a atenção do povo. E cada um dos profetas mostrando ao povo que Deus, pela sua graça, ia reconduzir, trazer de volta, colocar o seu povo no seu devido lugar. E quando o povo volta, Deus então manda, através de Ageu, Zacarias, Zorobabel, levantar o templo. O templo seria levantado, seria erguido. É um sinal visível da presença de Deus, Deus da graça, presente no meio do povo. Está conosco para todo sempre. O nosso Deus está conosco. Se existe alguma coisa que encanta-nos como igreja, é saber que Deus está conosco. Nas nossas casas, nos nossos lares, mas também, e acima de tudo, está conosco aqui na igreja. Algum irmão poderia levantar a questão, mas pastor, por que eu não posso ter simplesmente uma igreja virtual na minha casa? É tão bom eu ter uma igreja virtual.
Já pensaram, meus irmãos, você escolhe o pastor que você quer que pregue para você naquele dia. Se você não gosta do sermão, você pode mudar para outro pastor. Se você não gostou daquele, você pode procurar outro. E assim você vai procurando, até encontrar um que fala aquilo que agrada o seu coração. Você pode sentar no seu sofá, você pode arrebentar um pouco de pipoca, para comer enquanto está ali. Você pode tomar um guaraná, uma coca. Você pode parar o sermão no meio, se você ficar um pouquinho cansado, e colocar mais tarde, eu termino de assistir, de participar do culto. É tão bom, tão agradável. Mas tem uma coisa, meu querido irmão, que você não terá na sua casa. Você não terá o calor humano dos irmãos. Você não terá alguém que vai chegar perto de você e vai dizer, você é muito importante para mim. Você vai ter um irmão que vai te abraçar e vai dizer, você é meu irmão. E você não vai ter a alegria de estar com o povo de Deus, sentindo o prazer de estar com esse povo. Mesmo que algumas vezes cansa-nos, mesmo que algumas vezes nós achamos difícil algumas pessoas, mas Deus nos ensina a convivermos juntos, porque Ele é a nossa paz, e Ele está em nós. E Ele vive em nós, e nos ensina a ser povo dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Tudo Deus faz por nós. Assim como Ele fez com os nossos pais, Ele não nos desampara. É a presença de Jesus Cristo que encanta as nossas vidas. Então o templo é o sinal da presença de Deus, o Deus que fala conosco. Muitas vezes você vem ao templo e o Senhor começa a falar no seu coração. E começa a transmitir a você o chamado dEle para que você possa ter uma experiência real com Ele. E Deus quebranta o seu coração. É no templo que você vai compreender as belezas da atuação do Espírito Santo de Deus. Quebrantando, nos ensinando, modelando e fazendo de nós o seu povo, para a glória dEle, para o louvor dEle e pela honra dEle. É tão bom. Há um hino que nós cantamos muitas vezes, quando fala que a melhor coisa de nossas vidas é estar na casa de Deus. Davi pôde exprimir isso. Ele poderia olhar todas as coisas, mas a melhor coisa da sua vida era poder estar na casa de Deus. Nós entramos na casa do Senhor, nós compreendemos a grandeza de todas as coisas. Quando nós andamos pela rua, observamos as pessoas, observamos o desenvolvimento das pessoas, o salmista apresenta isso dizendo que muitas vezes quando eu começo a olhar para os homens, eu começo a perguntar, por que acontecem tantas coisas? Mas quando entro no templo e deparo com o fim dos homens, no santuário de Deus, eu posso compreender a grandeza e a magnitude de viver com Deus. Mas o templo também, meus queridos, é onde Deus, pela sua graça, nos inclina e nos ensina a guardarmos os mandamentos do Senhor, para andar nos estatutos e juízos do Senhor, como Ele ordenou aos nossos pais e às nossas vidas. Deus nos ensina em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele modela as nossas vidas. Ele pega as nossas vidas e cada vez mais trabalha pelo Espírito Santo para que nós possamos compreender com a vontade perfeita e agradável do Senhor para cada um de nós. Como é bom nós sabermos isso. É nessa casa que nós estudamos com liberdade as Escrituras Sagradas. Aqui nós não vemos para estudar geografia, nem história, nós vemos para estudar a Bíblia Sagrada. Aqui o único livro que nós estudamos, ano após ano, dia após dia, são as Escrituras Sagradas. E você pode estar aqui 36 anos, 46 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, e você vai descobrir uma coisa muito interessante. A cada dia, o Senhor tem uma coisa nova a me ensinar.
Eu tive o privilégio, no início do meu ministério, de morar na casa de um presbítero, lá do interior. E esse presbítero me acolheu na sua casa, eu era pastor jovem, chegando, solteiro, chegando para ser pastor da igreja. E ele disse: o senhor vai morar comigo? Com aquele jeitão próprio dele, eu não pude nem dizer sim e nem não, eu só disse sim. Não havia condições, ele disse: você vai morar comigo. Pronto. Eu fui morar na casa daquele homem. Homem jeitoso, mais de 80 anos. Era meu presbítero, homem atuante na igreja. Eu achava muito interessante que ele fazia questão de me chamar de senhor, de me chamar de pastor. E me tratava com um carinho muito grande, ele e a sua esposa, de uma forma muito especial. Eu tinha meu lugar, tinha todas as coisas organizadas. E aquele homem lia a Bíblia constantemente. Um dia eu perguntei para ele: quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Esses anos todos da sua vida. Disse: pastor, eu já devo ter lido a Bíblia mais de 100 vezes. Do Gênesis ao Apocalipse. Tem ano que eu consigo ler a Bíblia pelo menos 2 vezes. Desde que eu me aposentei, é o único livro que eu leio é a Bíblia. Eu conheço as Escrituras. Mas é uma coisa, pastor, cada dia tem uma coisa nova para aprender nas Escrituras. E na igreja é o lugar que eu mais aprendo das Escrituras Sagradas. Parece que há coisas novas surgindo. Eu vejo os estatutos de Deus de maneira diferente. Eu vejo os chamados de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus. E eu perguntei um pouco mais: por que o senhor me abrigou na casa do senhor? Senhor, mas sua esposa já estão cansados, idosos, já tem seus bisnetos, sua família, vive os 2 sozinhos, por que me trouxe para cá? Disse: pastor, dentro da igreja, quando falou que vinha um pastor jovem, eu coloquei de meu coração: eu tenho a obrigação de dar a minha destra de companhia para ele, até ele casar. Então a minha casa é do senhor. O dia que o senhor casar, o senhor vai ter a casa do senhor. E foi assim que eu vivi. E ele disse: na igreja. Meus amados, é na igreja que nós aprendemos a importância de estarmos na casa do Senhor, de sairmos de nossas casas, para estudarmos a Bíblia Sagrada, para conhecermos um pouco mais dos mandamentos de Deus, para andarmos e olharmos nossas vidas de acordo com aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, para pautarmos as nossas vidas com a expressão bíblica que Deus quer que nós o façamos. Calvino foi estudioso da Bíblia, e nós sabemos que Calvino pregou do Gênesis até a 3ª carta de João. Calvino não pregou em Apocalipse. Não tem nenhum sermão de Calvino em Apocalipse. Alguns autores perguntam qual a razão de Calvino nunca ter pregado em Apocalipse. Ele era um expositor. E ele expunha na igreja de Genebra o Gênesis, e foi expondo as Escrituras, estudando as Escrituras, para que os mandamentos... E ele fez a grande revolução. A importância do templo, da casa de Deus, nas nossas vidas. Mas há outro motivo que eu gostaria de colocar. É no templo que Deus usa para aplicar em nós a sua disciplina. A igreja tem a obrigação de disciplinar os que amam. Que ele faça justiça ao seu servo, ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. É Deus, pela sua graça, que vai disciplinando a sua igreja no decorrer da história. E cada dia vai disciplinando mais a sua igreja, para que a sua igreja possa andar de acordo com os caminhos do Senhor. É nos tempos que as vozes proféticas se levantam para chamar o povo de Deus a uma vida justa, reta e santa diante de Deus. É nos tempos que as vozes proféticas da igreja levantam para disciplinar-nos, para nos ensinar
a viver sob disciplina de Deus. Cada dia mais. Algumas vezes com muita ousadia. Como um homem como João Crisóstomo, nos seus dias. E ao falar, chamava a atenção. Ou como homens que inflamavam as multidões para o quebrantamento diante de Deus. É através da palavra que nós disciplinamos, mostramos o pecado e mostramos para os homens que eles precisam ter uma vida correta, santa, diante do Senhor. Nós não podemos viver como nós gostaríamos de viver. Na igreja virtual, em nossas casas, nós podíamos adaptar a mensagem ao nosso bel prazer. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, nós ouvimos com toda a liberdade o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, combatendo o pecado, mostrando-nos que nós não podemos viver sem a disciplina de Deus. E a igreja, na sua sensatez, aplica a disciplina para a correção, para a salvação dos homens. Eu gostaria que os irmãos olhassem um dos textos. Quero somente ler esse texto sobre disciplina. Possivelmente seja um dos textos mais pesados, mais difíceis, mas também mais encorajadores das Escrituras Sagradas, que traz mais esperança ao nosso coração. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Ali Paulo está mostrando a razão de ser da igreja em reunião, no seu templo. Estava disciplinando o irmão que infelizmente havia pecado diante do Senhor. Havia cometido um pecado tão grave, tão sério, que envergonhava toda a igreja, que envergonhava todo o povo. E agora Paulo coloca para nós, a partir do verso 4, vamos começar no verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que a disciplina da igreja não é para julgamento, não é para destruição, mas aponta para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu querido, se um dia, neste tempo, algum irmão for disciplinado por este conselho, por este pastor, não é que está condenando o irmão, mas está apontando que tem esperança que esse irmão vai quebrantar a sua vida, vai voltar à comunhão e será salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. É isso que cabe a nós entendermos. Então, quando nós construímos o templo, nós o construímos também na visão da aplicabilidade, da disciplina do Senhor, para ensino, correção da igreja, por louvor e a glória do Senhor. Mas eu gostaria de colocar a última conclusão dessa noite. O templo é dedicado ao Senhor, para a pregação do Evangelho da Graça, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o templo da igreja de Filadélfia possa abençoar outros templos espalhados pelo mundo. Que a igreja de Filadélfia seja uma igreja extremamente missionária. Que um dia ela possa ter a alegria de dizer: nós estamos construindo templos na África, na Ásia, em lugares que nós não temos. Que essa igreja possa ter a alegria de falar: nós somos participantes da construção de outros templos para a evangelização dos povos. Nós não nos congregamos como igreja, pensamos em nós. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem sonhos. Ela tem sonho de ter terreno ao lado, ela tem sonho de construir mais,
Eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria que essa igreja lembrasse sempre que nós existimos para sermos missionários. Nós nunca existimos para nós mesmos. E quando nós abrimos as mãos para olhar para os povos, as bênçãos de Deus são derramadas abundantemente sobre nós, para a glória e para a honra do Senhor. Esse é o tempo de todos os povos. Que este tempo possa servir para congregar os irmãos desta igreja, mas possa servir também para anunciar aos povos que Cristo Jesus é o nosso Senhor. A expansão do reino é obrigação minha, é obrigação sua, para a glória e louvor do nosso Deus. Algum tempo atrás, algumas pessoas têm perguntado, principalmente quando na presença do Supremo Concílio, por que eu tenho lutado tanto pelos hospitais evangélicos brasileiros? Alguns têm até estreado essa luta árdua que nós, desde que assumimos o Supremo Concílio, temos tido uma preocupação de recuperar os nossos hospitais. Eu tenho dito que os nossos hospitais são frutos de muitos e muitos irmãos, de oração, de jejum e de contribuições diante do Senhor. Não foram obras erguidas simplesmente para servir para tratamento dos povos, mas foram obras servidas e erguidas com uma visão missionária para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo com o hospital daqui, nós estamos resgatando. Esse é o nosso desejo com o hospital de Rio Verde. Esse é o nosso desejo agora com o hospital de Curitiba. Que a evangelização dos povos possa ser parte integrante das nossas metas. Por isso que hoje, uma das preocupações minhas é encontrar o melhor local para a capela do hospital. Porque a partir de lá, nós vamos evangelizar os povos. A partir do templo, nós vamos evangelizar as nações. E essa é a obrigação nossa. Isso precisa pulsar os nossos corações. Nós somos herdeiros de missões. Nós somos fruto do trabalho missionário, de irmãos missionários que deram a sua vida, que fizeram a história, que escreveram com sangue as suas vidas neste Brasil nosso. Interiores tão difíceis. Hoje nós temos tantas facilidades. Hoje é tão fácil. É tão rápido as coisas. Mas esses irmãos fizeram tudo. Vindo de outra terra. Plantaram igrejas. A igreja Filadélfia é filha da igreja plantada por missionários. Outras igrejas vão ser plantadas a partir da igreja Filadélfia. E outros campos serão erguidos para a glória e para a honra do Senhor. Os nossos templos é um sinal visível do nosso desejo de evangelizar os povos. Quando você passar aqui à frente desta igreja, você possa orar e dizer: Senhor, abençoe as nações através dessa igreja, para a glória e honra do Senhor. Eu gostaria de deixar essas 5 coisas para os irmãos nessa noite. O porquê dos templos. Primeiro, nós temos nossos templos, porque é o sinal das promessas de Deus. Tudo que nós temos aqui foi um ato de Deus. Não foi o ato só da inteligência do pastor Isaías, da sua capacidade de trabalho, da capacidade do conselho, da capacidade da comissão de construção, mas foi a Deus. Deus que deu todas as coisas. Deus despertou pessoas. Deus levantou pessoas, muitas vezes até desconhecidas por nós, para cumprir e trazer o necessário para a construção. O templo é o sinal da presença de Deus no meio do nosso povo. Todos desta região vão saber que a igreja Filadélfia prega o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de sua vida e anuncia que há salvação somente em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos anunciar às nações e aos povos. O templo é um lugar de ensino. Ensino da palavra. Todo dia nos ensinando coisas novas.
para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas ordens, como o Senhor ordenou aos nossos pais. O templo é lugar de disciplina, disciplina amorosa, disciplina que ergue o desvalido, que não deixa o homem cair no lamaçal do pecado, mas o levanta e o segura para a mão, para ter esperança que no dia do Senhor será salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O templo é para anúncio aos povos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém.